Meu nome é Isildinha, sou psicóloga e vim aqui conversar com vocês um pouquinho a respeito de ansiedade. Para começar, para a gente entender um pouquinho dessa ansiedade, a princípio a ansiedade ela pode ser entendida como uma reação natural do nosso organismo, ou seja, uma forma de um instinto de sobrevivência. Como é que isso funciona? Quando a gente está preocupado ou em alguma situação que pode apresentar algum tipo de perigo para a gente, algumas regiões do nosso cérebro, eles interpretam que nosso corpo realmente está em perigo. Aí eles liberam alguns hormônios que desencadeiam sintomas ansiosos, que são o aumento da frequência cardíaca, a sudorese, a falta de ar, pode apresentar tremores, Aí tem uma série de sintomas que a gente sente nesse momento. É como se nosso corpo apertasse um botão de alerta e tem alguma coisa errada, eu preciso me preparar para lutar ou para fugir, que é para eu proteger a minha vida em relação a esse perigo que se apresenta para mim. Então, até certo ponto, a ansiedade é necessária para a gente sobreviver mesmo, Por exemplo, eu estou caminhando pela rua, eu vejo que está vindo um cachorro muito grande na minha direção. O meu corpo já vai emitir um alerta, de que eu preciso me preparar para fugir, para garantir que o cachorro não vai me pegar, Então, basicamente, a gente pode entender, a questão da ansiedade como esse alerta do nosso corpo. Então, pensando, que até certo ponto a ansiedade ela é boa para a gente. Até certo ponto ela é normal e natural. Como, por exemplo, se amanhã eu tenho uma prova muito difícil, é normal que eu vá me sentir ansiosa, Porque de alguma forma eu vou entender que eu posso estar em algum tipo de perigo, Vamos supor que de repente esse perigo seja, não fui tão bem na prova, Então acaba tendo esse certo, essa ansiedade mesmo em relação a um evento que vai acontecer, Geralmente a ansiedade que a gente considera como normal, natural, assim, pra gente, ela acontece com algum gatilho, Como, por exemplo, o exemplo da prova. Vou ter uma prova. A prova é o meu gatilho, então eu fico ansiosa por conta da prova, que tem alguma coisa que vai acontecer ali naquele momento, tá? Já a ansiedade patológica, que é aquela que já passa a trazer o sofrimento pra gente e que a gente precisa buscar ajuda e tá se cuidando, acho que os principais pontos que diferem, o que é patológico, primeiramente é aquilo que traz algum tipo de prejuízo para a nossa vida, Então, pensando na ansiedade patológica, é como se esse botão do alerta tivesse quebrado. Só que aí, como ele quebrou, ele vai ligar às vezes sem motivo, sem ter exatamente aquilo que a gente chama de gatilho, por exemplo, a prova, Então, às vezes eu não vou ter nenhum tipo de prova, não tem nada que me coloque em perigo naquele momento, naquela situação, no entanto, eu me sinto ansiosa, Eu passo, às vezes, a ter uma crise de ansiedade, apresentar, os sintomas ansiosos, tá? E geralmente isso é experimentado de uma forma muito mais intensa e mais imprevisível, Acho que é interessante também a gente colocar quais são os sentidos geral da ansiedade, O que geralmente caracteriza a ansiedade nesse sentido seria que ela está sempre de uma forma projetada para o futuro, Ou seja, alguma coisa que vai acontecer, Alguma coisa que vai acontecer e que é ruim para mim, que de alguma forma me coloca numa situação de perigo, É também algo imprevisível, não tenho como saber, Justamente como a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem como prever como vai acontecer, quando vai acontecer, onde vai acontecer, e muito menos a gente vai ter como controlar isso, Então, a ansiedade ela tem muitas essas características daquilo que é incontrolável, daquilo que é imprevisível, E às vezes acaba a gente, uma pessoa ansiosa, caindo num certo ciclo perigoso, que é justamente esse. Sei que não tenho como controlar, sei que não posso prever, mas algo em mim gostaria de ter esse controle, gostaria de ter essa previsão, E aí acaba virando uma bola de neve, porque quanto mais eu quero controlar aquilo que eu não posso controlar, mais ansiosa eu fico. E daí vai rolando, vai rolando, vai rolando. E aí acaba trazendo muito prejuízo mesmo para a nossa vida, A ansiedade ela é muito marcada, pelos sintomas físicos, A gente começa a suar muito frio,
passa a ter o coração, uma taquicardia, uma falta de ar, né? Algumas pessoas apresentam alguns problemas no intestino e tudo mais. Então, ela é muito intensa mesmo quando ela está sendo vivenciada naquele momento da crise, né? E também comum que nesses momentos uma chuva de pensamentos negativos venha sobre a gente. Que a gente fique sempre pensando no pior que pode acontecer, que isso é muito catastrófico e que isso vai acabar com tudo, né? Então, essa ansiedade patológica, ela passa a nos prejudicar, né? Porque a gente acaba isolando, a gente já não consegue, às vezes, manter algumas interações sociais, né? Principalmente se algumas interações sociais nos trazem esse sentimento de ansiedade. A gente pode passar mal na escola, tirar notas mais baixas, a gente perde concentração, a gente pode ter alterações do sono, né? Seja tanto ter a insônia e não conseguir mais dormir, ou ter muito sono e precisar dormir mais e mais, né? Isso acaba tendo realmente, acaba ficando disfuncional. Em algum momento, né, toda essa rotina da gente acaba mudando em relação a isso e acaba trazendo alguns prejuízos para a nossa vida. E é nesse momento que é importante, né, a gente identificar que a nossa ansiedade, ela está, entre aspas, descontrolada, né? Esse botão do alerta do nosso corpo de alguma forma descontrolou e a gente buscar ajuda, tá? Então, como pensar, como que eu posso saber se eu preciso de ajuda ou não? Primeiro, passa a observar um pouquinho mais. Quais são os momentos em que você fica mais ansioso? Aconteceu alguma coisa específica? Ou estou esperando que aconteça alguma coisa específica? Né? Qual é a intensidade disso? Estou conseguindo continuar tocando as minhas coisas, fazendo minhas coisas sem ter nenhum prejuízo? Eu acho que esses são alguns pontos para a gente começar a pensar se a gente precisa de ajuda. Né? Se nessas perguntas você for percebendo que não, realmente tem alguma coisa aqui que não está legal, procure ajuda, né? A gente tem como tá melhorando tudo isso, né? Com a terapia e N coisas, né? Então, há opções, né? E eu acho que é importante que a gente sempre lembre-se disso, tá? E pensando, né, um pouquinho nesse quadro da ansiedade, acho que não tem como a gente não pensar no quadro, né, atual que a gente está vivendo de uma pandemia mundial, né? Isso acaba sendo um pouco preocupante porque, assim, uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde do ano passado já apontou que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? A gente tem cerca de 18 milhões de pessoas que sofrem hoje com ansiedade, né? E pensando todo esse quadro que a gente vem vendo mundialmente, a tendência é que possa estar agravando ou desencadeando mais algumas crises ansiosas. Seja por tudo que está acontecendo, né? Essa questão da imprevisibilidade, a gente não sabe o que vai acontecer, como vai acontecer, a gente não tem como controlar absolutamente nada. A nossa rotina foi necessária ser mudada, né? Então isso também acaba bagunçando muita coisa, né? A quarentena, não posso mais ir para a escola, não posso mais sair. Então todo esse cenário de incertezas acaba sendo um gatilho para a nossa ansiedade, né? Então é preciso também que nesse momento a gente foque em se cuidar, né? Em buscar maneiras de estar mantendo a nossa saúde mental nesse momento, tá? Pensando tudo isso, ansiedade, guia prático, né? Tô tendo uma crise de ansiedade. O que é que eu faço, né? Como eu dizia, a ansiedade é muito jogada para o futuro. Então, acho que o primeiro passo é a gente tentar voltar para o presente. Como que eu faço isso? Né? Tenta olhar para o seu lado, ver alguma coisa que está aqui. Nossa, olha aquela plantinha ali. Tenta voltar a sua atenção para aquilo que está ali com você naquele momento, tá bom? Outra questão, a respiração. Tenta respirar mais profundamente, mais pausadamente, que isso vai ajudar a oxigenar melhor o seu sangue e vai te ajudar a se acalmar, tá? Então, põe, né, a sua mão sobre o seu abdômen, inspira bem fundo por cerca de 4 segundos, prende 2 segundos, solta pela boca também, bem devagarzinho, por cerca de mais 4 segundos. Exemplo. Repete isso cerca de 5 a 10 vezes até você se sentir um pouco mais calmo, tá?
Outra coisa que pode nos ajudar no momento de crise é conversar com alguém, né? Tem alguém ali perto que você pode estar conversando sobre o que você está passando naquele momento, que pode estar te ajudando a voltar um pouquinho somente para o que está acontecendo. Isso também vai te ajudar muito, tá? Algumas outras dicas para enfrentar, né, esse período tão difícil, né, que a gente tem vivido, eu acho que é basicamente filtre, né, as informações, porque a gente sabe que está tendo uma enxurrada de coisas o tempo todo a respeito da pandemia, e isso muitas vezes pode estar desencadeando um pouco essa ansiedade na gente, tá? Assim, é importante que você saiba o que está acontecendo, que você acompanhe as notícias, mas busca não ficar muito focado só nisso, ficar vendo isso o dia todo, para não sobrecarregar você, tá? Cria uma rotina, principalmente em relação aos seus estudos, né? Algumas coisas acabaram mudando com o ensino remoto, então crie a rotina para você estudar. Não, eu tenho que estudar isso, isso e isso, a minha prioridade hoje é isso, tá? Tenta se organizar, que é para justamente você não se perder depois e não acabar ficando ansioso, porque depois tem que dar conta tudo em cima da hora, tá? Então, quanto mais você conseguir se organizar, mais fácil vai ficar para você depois, tá bom? E se puder, tiver algum amigo que tá tendo algum problema, uma dificuldade, você pode ajudar? Liga para ele, conversa com ele e tenta ajudar, tá bom? Cultive também o lazer, né? O lazer é importante, né, para nossa saúde mental. Então, tire também, né, na rotina que você organizar, tire também um tempinho para você ver um filme, ler um livro, alguma coisa diferente, algo que você goste, né? Ou então cozinhar, né, desenhar, enfim, qualquer coisa, tá? Mantenha os seus contatos, também é importante que a gente não se isole, no sentido assim, nesse momento, em relação à pandemia, a gente precisa se isolar fisicamente, mas a gente ainda pode pegar nosso telefone e ligar para um amigo, fazer uma videochamada, mandar uma mensagem. Então, esse tipo de contato, esse contato remoto nesse momento, ele é importante, tá? Então, enquanto você puder, tenta conversar, se distrair, enfim, né, manter os laços que você tem. Também tenta, né, ter uma boa alimentação, uma boa noite de sono, tá? Se você não estiver se sentindo bem, procure ajuda, tá? Não tenha vergonha em procurar ajuda. Pode, primeiramente, às vezes, falar com alguém que vocês confiam, ou depois pode mesmo já procurar algum profissional, né? No final do vídeo eu vou deixar o número do meu WhatsApp. Eu vou ficar à disposição para estar respondendo vocês por WhatsApp, caso vocês tenham algum tipo de dificuldade e precisar conversar, tá? Outra coisa que eu gosto muito de falar em relação à ansiedade, de como a gente tentar lidar com ela, é uma questão da gente parar e reconhecer os nossos limites e respeitar esses limites, né? Também é muito comum que com a ansiedade venha uma autocobrança muito grande, né? Pensando de novo naquela coisa que a gente falava, do controle. Às vezes a gente quer ter controle sobre situações que não tem controle, que tem situações no mundo que a gente, por mais que a gente queira, não tem mesmo o que fazer, entendeu? Mas às vezes a gente acaba cobrando ainda sobre aquilo. E isso vai desgastando a gente, isso vai, né, afundando até, né? Então, é importante que a gente reconheça esses limites. Até onde eu posso ir, até onde me cabe fazer alguma coisa ou não. E eu preciso respeitar esse limite. Eu não preciso ficar me cobrando tanto, né, me martirizando às vezes com uma coisa que eu não tenho o que fazer, tá? Então, acho que também esse momento traz a oportunidade da gente parar um pouco e pensar e refletir sobre o que a gente está vivendo, sobre o que a gente está fazendo, também. São tempos difíceis, mas que exigem muita paciência e muita inventividade. É hora da gente refazer e reviver a nossa vida de outras formas, buscando o melhor possível, né, para nossa vida, se cuidando, tá? Bom, basicamente o que eu tinha para trazer para vocês era essa mensagem, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Lembre-se, né? Fiquem em casa, se cuidem, por favor, né? E logo, em breve, se Deus quiser, vamos estar nos encontrando numa situação diferente. Então é isso, fica meu número, se alguém queira me procurar. Obrigada, tchau, tchau.